Oi, tudo bom com vocês? Graça e paz, eu sou o Pedro, né? E vamos para mais um estudo da nossa série de estudos para novos convertidos, certo? Hoje a gente vai falar de um tema bem importante, né? Mais um tema super importante que é sobre obediência. Mas antes disso, antes de você começar esse estudo comigo, se você não assistiu ainda nenhum estudo, certo? Dá uma olhadinha nos nossos vídeos que a gente postou, certo? Porque tem vários vídeos com vários temas e para você não ficar perdendo nenhum deles, tá bom? É... Vamos orar, amém? Para Deus nos falar conosco, né? Vamos pedir isso a Ele, certo? Que nesse momento você possa fechar os seus olhos e orar comigo, tá? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um estudo que o Senhor está nos dando, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo, Pai. Porque até aqui, Pai, podemos dizer que a Tua mão tem nos sustentado, Senhor. Somos gratos, Pai, por cada benefício, Senhor Deus, por cada coisa, Senhor Deus, que o Senhor tem feito por nós, Pai. Somos gratos também por tudo que o Senhor é, Deus, acima de tudo, Pai. Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor possa abrir as nossas mentes para entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa falar verdadeiramente conosco, Senhor Deus, perdão. E que possamos aplicar, Senhor Deus, essa verdade, Senhor Deus, que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de começar, certo, eu gostaria de fazer duas perguntas, né? Como eu falei, vamos aprender um pouco hoje sobre obediência, sobre liberdade para obedecer, certo? E antes de tudo, eu gostaria de questionar vocês em duas coisas, certo? Queria que vocês refletissem nessas perguntas ao longo do nosso estudo. Primeiro, por que Deus pede que você lhe obedeça? Tá? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Entender o porquê que Deus nos pede a obediência, né? Porque Ele nos pede isso. E segundo, se a obediência se tornará algum dia mais fácil e mais natural para você. Pega essas perguntas e reflete nelas, certo, ao longo desse estudo e acompanha comigo, tá bom? Nesse momento eu vou abrir primeiramente em Tiago, certo? Se você quiser abrir comigo, também fica à vontade. Tiago, capítulo 1, dos versículos 22 ao 25, que diz: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém. Glória a Deus. Abre também comigo no Romanos 6:22, tá? Vou ler aqui só um momento. Romanos 6:22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Por último, vamos abrir nossas Bíblias em... Só um momento. João 8, do 31 ao 32, certo? Que diz assim: E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém. Foque nessas palavras bem, queridos. Falamos aqui, né, nos versículos retratados a gente abordou, né, Deus trouxe claramente na sua palavra sobre a questão da obediência, né, a questão de você colocar em prática, no início como a gente viu em Tiago, colocar em prática tudo que ouviu, né, é necessário que a gente coloque em prática, né. Um homem que não coloca em prática a mesma, tipo, escuta uma palavra e não coloca em prática, não obedece àquela palavra, é o mesmo que olhar no espelho e esquecer o seu reflexo, entendeu? De nada adianta, é algo vazio,
vai surtir efeito nenhum, certo? Então aí está a importância de você colocar em prática, né? Você obedecer, colocar, né? Ter a atitude de seguir fielmente o que está escrito, né, na palavra. E depois a gente vê em Romanos, né, quando ele fala, é só relembrar aqui, quando ele fala, chega só um momento, tá, gente? Romanos. Romanos 6:22. Quando ele fala, né, que nós fomos libertados do pecado e nos tornamos escravos de Deus, né? Não no sentido do peso da escravidão em si, mas pela questão de nós somos libertos do pecado, né? E esse fruto que nós colhemos nos leva à santidade e o resultado disso é uma vida eterna com Ele, né? Enfim, em João, quando ele fala, né, que nós recebemos a liberdade e ela nos libertou, né? Sobre essa questão, Deus ressalta várias vezes, não só nesses versículos, foram alguns apenas, mas em toda a palavra ele fala sobre a importância de obedecer, né, as consequências boas que isso gera, sobre essa liberdade que temos. Às vezes parece que a maioria de nós seres humanos pensamos que as regras, né, você obedecer algo, você obedecer a uma determinada regra, a presença da regra, da lei, ela às vezes meio que, como posso dizer, nos limita. Temos essa impressão às vezes, né? Essa impressão errada de que, tipo, por exemplo, a presença das regras afixadas em todos os lugares, elas limitam toda a nossa diversão, o nosso lazer, a nossa liberdade. E isso não é bem verdade, certo? Muitas pessoas comparam o cristianismo a uma série de regras a ser seguidas, a uma pessoa que não vive, que tipo é quadrada, vive uma série de regras, e não é exatamente isso, nunca foi isso, certo? Pelo contrário, né? Vimos em vários lugares, por exemplo, tipos de regra como proibido correr, proibido permanecer nessa área, proibido entrar sem camisa, eu digo isso em áreas de recreação como piscina, né? A gente vê esse tipo de regra. Enfim, várias outras regras, né? Mas, assim como no cristianismo, muitas regras, elas não têm a questão, o objetivo de limitar, fazer chato uma experiência ou algo desse tipo, mas a intenção de apenas nos proteger, né? Por exemplo, você vê a regra não num lugar, num hospital, numa escola, assim, a gente vê quando o chão está molhado e tem aquela plaquinha, não corra no corredor, entendeu? Isso não está querendo limitar a sua diversão ou te impor coisas ou fazer você infeliz, não, mas apenas quer te prevenir de uma consequência ruim, que poderia ser o que? Cair. E basicamente é assim a palavra de Deus, entendeu? A palavra de Deus, ela não é algo, um manual rigoroso em que a gente quer tirar nossa felicidade, onde a gente vamos viver presos, entendeu? Alienados, nada disso, gente. A palavra de Deus, ela é o manual de como devemos viver uma vida, entendeu? Uma vida que agrada a Deus, uma vida livre. Livre das consequências do pecado, livre de toda a culpa, certo? Deus é tão bom que Ele nos presenteia a sua palavra, né? Ele nos presenteia, Ele nos pede que obedeçamos a Ele porque Ele se importa conosco, né? Porque justamente nós somos livres, porque Ele nos libertou e Ele não quer que nós nos voltemos a ser escravos de consequências do pecado, voltemos a ser escravos da culpa, voltemos a ser escravos de coisas ruins, mas sim livres, entendeu? Livres de tudo, livres de toda condenação, livres de todo peso, toda tristeza, toda angústia. A maior motivação da obediência é o amor. O objetivo é apenas melhorar a nossa vida, né? Deus, ele sabe, entendeu? Ele sabe quais são as consequências, ele sabe as consequências terríveis do pecado. O pecado, ele tem sim um salário, o pecado traz consequências, entendeu? Os nossos atos geram consequências, e justamente porque Deus não quer que nenhum filho dele pereça, nenhum filho dele sofra, que ele nos dá a sua palavra, ele nos orienta o que devemos fazer, nos dá a sua vontade, para que nós possamos viver uma vida
isenta de toda a consequência ruim que o pecado, ou toda a consequência ruim que as coisas gerem, entendeu? Sabe aquela regrinha, tipo, como eu posso dizer, não corra no corredor, como eu usei antes, né? A princípio nós não compreendemos, né? Achamos ruim, reclamamos, mas Deus, por que? Eu não vejo nada disso, mas Deus, ele vê além. Deus, ele sabe o que é melhor para nós, né? A palavra de Deus, a palavra dele nos afirma que a sua bondade ou a sua vontade é boa, perfeita e agradável, entendeu? Deus, ele vai olha muito além das nossas, do que a gente olha, aquele superficial. Deus olha muito além. Então, se ele te manda fazer algo, é porque ele sabe que aquilo vai gerar consequências boas. Talvez a gente não compreenda os seus mandamentos a princípio, talvez não compreendamos a sua vontade a princípio, mas temos que colocar em mente que ela é o melhor, né? Deus, assim como um pai, ele nos manda, ele nos ordena certas coisas porque ele quer o nosso bem. E isso não está longe disso, né? Quando você vive dentro dos limites de Deus, você é livre. Parece um pouco contraditório, mas é verdade, entendeu? Você é livre para desfrutar de uma vida sem preocupações, uma vida sem peso, uma vida leve. Você é livre para se aproximar de Deus sem culpas, entendeu? Deus, ele te ama tanto que ele te dá leis e ordens, ele te dá uma palavra para obedecer, ele exige de você a obediência, porque justamente ele quer ter um relacionamento com você sem dor, sem culpas, entendeu? Ele não quer estar distante de ti, entendeu? Ele não quer isso. Então, por isso que, no caso, a obediência é uma chave muito importante para mantermos um relacionamento com Deus, né? Mantermos um relacionamento saudável com Ele. Uma outra coisa também, né, que assim, a princípio, quando pensamos em obediência, achamos difícil a princípio. E realmente às vezes é difícil você obedecer a princípio, principalmente você lutar contra a sua carne, porque a carne a todo momento quer voltar a nos aprisionar, né? Ela quer voltar a assim, os nossos desejos a quererem, como eu posso dizer, o natural da nossa natureza é querer nos afastar de Deus, né? Através do pecado, as consequências ruins, enfim. Então, é normal, a princípio, quando tentamos obedecer à vontade de Deus, sentimos dificuldades, né? Mas é uma coisa eu te digo, que por causa das bênçãos divinas, a obediência ela se torna cada vez mais agradável. No caso, chega um momento em que você obedece, não porque tem que obedecer porque aquilo é um mandamento, porque você está com medo das consequências que aquilo pode gerar, mas porque você quer obedecer a Deus, entendeu? Você não faz aquilo por obrigação, mas por amor, entendeu? E isso é uma conquista. O amor é algo que você luta por ele, algo que você consegue e garante aos poucos, entendeu? Então, você viver em obediência é um caminho reto, entendeu? Onde você vai prosseguindo em obedecer e cada vez mais você quer obedecer, você quer fazer a vontade do Pai, né? É difícil, porque uma vez que você desobedece, você acaba se distanciando mais dele, e aí você desobedece novamente, e isso vai te afastando cada vez mais de Deus, entendeu? E Deus não quer isso, por isso que Ele nos traz as palavras dEle, para que nós possamos vivê-la, né? Em Provérbios 3, ele traz um versículo que é muito interessante, né? Onde ele fala... só um momento, deixa eu pegar aqui... Onde fala, meu filho, não esqueça, Deus, o próprio Deus fala, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Então, a palavra de Deus é o verdadeiro manual. Se queremos saber como viver uma vida que agrada a Ele, como obedecer, está aqui. Esse é o manual certo, a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E assim, não apenas ler, mas colocar em prática. Essa é a chave, né? Que não possamos ser apenas ouvintes da palavra, mas possamos praticar, exercer aquilo que ouvimos, exercer aquilo que fomos chamados para exercer, né? Que possamos mais e mais cumprir a vontade dele, certo?
Por último, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês escolhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Romanos 6:22. Que com base nisso, né, você possa refletir sobre duas perguntas que vamos deixar na descrição, certo? Você vê os mandamentos de Deus como fardo ou como privilégio? O que motiva você a obedecer a palavra de Deus? São perguntas importantes, né, que devemos pensar. Devemos obedecer a Deus acima de tudo porque amamos a Ele, né, e não por medo das consequências das nossas ações, porque queremos estar perto dEle. E como eu te falei, se você ainda não está sentindo isso, busque, certo? Busque, porque assim, isso é dele, né? Cada vez mais que nós buscamos a Deus, cada vez mais queremos obedecer a sua vontade, queremos ouvir mais dele, queremos nos aproximar mais dele, né? Que assim, esse desejo possa crescer em nossos corações. Esta é a característica excepcional do novo reino. Seus súditos não estão trabalhando a fim de irem para o céu, eles trabalham porque estão indo para o céu. A arrogância e medo são substituídos por gratidão e alegria, né? Então, assim, que mais e mais o nosso amor pela palavra dele possa crescer em nossos corações, né? Esse é o desejo dele para nós, né? Que possamos mais e mais prosseguir em obediência, em conhecer mais a Deus, né? Em conhecer mais o seu coração, fazer a sua vontade e assim nos parecermos mais com ele, certo? Que em nome de Deus essa palavra possa germinar no seu coração nesse momento, né? E que possamos fazer uma autoanálise, né? Nos analisarmos a nós mesmos e verificarmos em que área devemos obedecer mais a Deus, né? E que possamos toda a nossa vida, né? Todos os nossos pensamentos possam ser voltados para a palavra de Deus, para a sua vontade, certo? Feche os seus olhos, né? E ore comigo. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo, Deus. Te agradecemos, Pai, porque reconhecemos que o Senhor falou aos nossos corações, Paizinho. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama tanto, Pai, que nos deu, Pai, leis, Senhor Deus, nos deu mandamentos, Pai, para que nós, Senhor Deus, não possamos sofrer com as consequências, com o jugo, Senhor Deus, com a culpa, Pai, do pecado, Senhor Deus, mas que possamos ser livres para Te amar, livres para Te obedecer e para Te adorar, Senhor Deus, livres para vivermos uma vida eterna contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Paizinho, que mais e mais, Pai, o nosso amor por Tua palavra, o nosso amor, Senhor Deus, por Te obedecer, possa arder em nossos corações, Senhor Deus, em nome de Jesus, Paizinho. E que, Deus, se há algo em nós, Pai, que esteja incorreto, Senhor Deus, que o Senhor possa endireitar-nos, Pai, para que tudo que possamos fazer, Pai, glorifique ao Teu santo nome, Senhor. É isso que Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, querido. Então, em nome de Jesus, que você possa ficar refletindo nessa palavra e lembrando, né? Colocando em prática tudo que você tem ouvido, né? Como fala lá em Tiago 1:22-25, né? Colocar em prática e não apenas ouvir. Certo? Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, tá? Até a próxima.